Bom dia, sexto ano. Vamos começar mais uma revisão dos nossos capítulos de arte. Nós já fizemos uma revisão do capítulo 1 e 2 do livro de vocês. Agora a gente vai fazer uma revisão do capítulo 4. Vamos começar? Nós vamos entrar em um mundo de cores. Vamos falar sobre as diversas cores, sobre suas composições, sobre suas criações, sobre os artistas que usam seus sentimentos, suas histórias. Vamos começar desse cara aqui? Esse é o Cobra, Cobra com K. Ele é um artista urbano de São Paulo, que traz em seu trabalho suas características, suas técnicas, que são baseadas em cores. Ele usa muitas cores para expressar a sua característica principal. A alegria, por exemplo. Nós temos aqui uma demonstração de onde geralmente ele faz suas apresentações, né? Por exemplo, em paredes, muros e sempre muito colorido. Essa é uma das características do Cobra. Outra pintura dele, esta aqui é Mandela. Ele tem aqui a expressão de Mandela e tem também as cores. Traz muito da característica desse artista, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui? Joseph Albers. Quem é esse cara? É um alemão que tem uma concepção sobre a questão das cores. Nós vimos bem no nosso livro que ele falava um pouco sobre essa questão e pintou diversos quadros que traziam quadrados. Ele queria apresentar umas ideias às pessoas, como por exemplo sobre a representação das cores. A mágica e a lógica da cor, como Joseph Albers, revolucionou a cultura visual e a arte de ver, pois uma coisa nunca é vista como realmente ela é. O que nós percebemos? Que, às vezes, determinada cor, ela, quando está misturada com outra cor, ela pode parecer ser outra cor, mas, na verdade, estaríamos falando da mesma cor, como, por exemplo, a cor que está aqui fora, essa aqui dentro, e a outra dentro do quadrado amarelo. Ele quis representar, por exemplo, olha só esse, o azul, que está aqui nesse tom, o amarelo e o azul. Muitas vezes, essas cores, elas não aparecem para a gente como a gente vem a imaginar, né? Que, por exemplo, essa cor aqui é a mesma que está dentro, ou essa cor aqui é a mesma que está dentro. Mas ele quis apresentar isso. Bom, para isso, nós temos uma brincadeira agora, tá? Vamos ver se vocês conseguem compreender ou simplesmente acertar essa questão. Vamos lá? Eu tenho aqui essa imagem que pertence a Joseph Albers e ele me perguntou quantos papéis eu posso ver aqui. Eu quero saber de vocês. Quantos papéis, sexto ano, vocês conseguem observar aqui nessa imagem? Eu vou contar até 3 e vocês vão dizer aí quantos papéis vocês conseguem observar. Vamos lá? 1, 2, 3. Oh, muito bem, vamos começar. Você disse 6. Você errou. Não são 6. Não são 6 papéis, Dani? Não. Mas para quem em casa disse 5, parabéns, você acertou. Dani, eu não entendi isso. Como é que eu vi 6 papéis e a senhora está me dizendo que só tem 5? Vamos analisar novamente a pintura. Ele quis representar justamente isso. Que temos, vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5 e o mesmo papel. Que a mistura dessas cores faz com que o nosso cérebro, de certa forma, imagine ser outra cor, mas foi extraído do mesmo papel. Então, ele quis apresentar essa dinâmica para a gente. Mas tem outra, tá? A gente vai fazer agora um outro desafio, uma outra brincadeira, que é simples. Tenho 2 imagens que vão ser divididas aqui na tela. Uma é de bolinhas amarelas, vou ficar desse lado, e a outra de um quadrado branco, tá? Todas as 2 imagens têm um pontinho preto no meio, isso é a única coisa em comum entre elas.
Só que vocês vão passar 1 minuto ou 30 segundos olhando para essa imagem que tem os círculos amarelos no meio do pontinho preto, tá? 10 segundos vale, mas 30 segundos é legal. Vou deixar disponível a imagem depois para vocês tentarem fazer até com outras pessoas em casa. E aqui do outro lado vai ter o quadrado branco. Quando vocês terminarem de olhar para esse, vão olhar para o quadro branco, que tem um pontinho preto no meio. E eu vou adivinhar o que vocês conseguiram observar. Vamos ver? Atenção, vou colocar na imagem. Oi. Olhem fixamente para o ponto preto próximo às bolinhas amarelas. Vamos contar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rapidamente olhem para o quadrado branco com pontinho preto. Ok. Agora eu vou dizer o que foi que vocês viram. Por acaso vocês viram diamantezinhos? Jodo queria mostrar isso também. Diamantes, bom, não eram bem diamantes não, mas eram bem parecidos, não eram tão brilhantes, mas eram bem parecidos, né? Ele quis também mostrar essa questão da gente estar olhando para uma determinada cor durante um certo período e a gente conseguir visualizar ela não da mesma forma, mas que também não da mesma intensidade, mas que a gente conseguisse observar alguns pigmentos dessa cor em algum outro ambiente. Vamos continuar? Falando em cores, vamos falar sobre essa questão de ter história, de ter culturas e de você se identificar através delas. Por exemplo, tem muitas escolas de samba que a gente reconhece elas somente pelas cores, né? Se a gente olhar bem aqui, nós temos essa escola de samba, que eu não vou dizer o nome, que usa o verde e o rosa. Se você colocar isso na internet, samba, escola de samba, verde e rosa, vai aparecer ela, com certeza. Porque toda vez que a gente tem uma certa associação a algumas cores, elas são representativas, elas são informativas, elas são culturais para a gente, né? Por exemplo, o casamento. Para nós, na nossa cultura, existe o casamento com a roupa tradicional, que é o vestido branco da noiva, né? Mas lá no Japão, eles já não têm isso. Eles usam algo da roupa deles que é da cultura deles, ou seja, eles usam colorido, eles usam flores, que a gente pode perceber aqui, ó, na imagem da noiva, a imagem da noiva e o noivo, que é bem diferente das nossas características, mas traz o colorido em suas roupas, em sua cultura, em sua história, né? Vamos continuar? Tia Dani, o que é isso? Prisma de Newton? Você vai começar uma aula de física agora? Bom, nós vamos falar sobre Isaac Newton. Sim, ele é um físico, mas ele traz uma questão muito importante sobre as cores. Isso é muito importante. Vamos lá? Ele traz a seguinte ideia, que com um prisma, vindo uma luz pura, que é a luz branca, irradiando entre o prisma, ela vai gerar um espectro que vai ter cores. E essa aula, queria dizer a vocês que é importante a gente pensar nisso, porque arte tem português, tem história, tem geografia, tem todas as disciplinas. Então é importante a gente entender bem direitinho essa história aqui desse físico, né? Ele traz, Isaac Newton, que essa luz, ela vinda do Sol, olha, representar aqui a luz, vocês têm isso no livro de vocês, cara, ela trazendo a luz, e quando ela bate no prisma, ela cria algumas cores. Dizendo que cores? Quando essa luz branca bate no prisma, ela cria o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta. Tia Dani, que legal! Eu posso fazer isso? Eu queria provar, já que isso é física, tem como a pessoa provar que pode fazer isso? Tem sim.
Eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai estar disponível na íntegra para vocês. Eu vou colocar o linkzinho na aula. E vocês vão poder observar que vocês podem fazer isso em casa. Com o que, tia Dani? Eu posso pegar um balde, um espelho, água e esperar aquele belo dia de sol para você poder fazer essa experiência. Vamos dar uma olhadinha aqui na experiência desse cara? Vamos lá? Pessoal, bom dia. Meu nome é Guilherme, né? Tenho postado alguns vídeos sobre tecnologia, mas eu também gosto de ciências. E aqui eu estou demonstrando a experiência daquele cientista inglês, Isaac Newton, né? Da decomposição da luz do Sol. Né? Olha, aqui, né, hoje está um dia ensolarado, muito bonito aqui onde eu moro, né? E dá para ver nitidamente aqui, né, a parte do violeta, né, e do vermelho nos extremos aqui dessa decomposição da luz. Então, nós temos aqui abaixo e acima, né, o ultravioleta e o infravermelho, né, que obviamente não dá para ver aqui por causa da frequência, né. Tá certo, mas está lá, ó. O sol está muito forte, mas eu acredito que depois vai dar para ver direitinho lá no computador. Ó. Então veja bem, ó. Eu estou usando o espelho e um balde de água, né? E isso funciona como se fosse aquele prisma que o Newton usou, né, para decompor a luz do Sol. Tá vendo? O espectro solar. Ó. Tá certo? Eu também gosto. Ok? Vocês podem ver o vídeo completo, vou deixar o link. Vocês conseguiram ver como é legal, como é divertido você fazer isso em casa, você experimentar? O que ele usou? Um balde, um espelho, água e esperou aquele dia de sol. E conseguiu observar. Posso ver onde mais, tia Dani? Também posso observar isso quando tem um arco-íris. Bom, vamos dar continuidade? Tia Dani, vamos falar então sobre as cores. As cores são divididas em primárias, secundárias, terciárias e daí em diante. Nós temos as primárias. Essas cores, elas constroem as outras cores. Vamos falar do azul, vermelho e amarelo. Tia Dani, quem são as cores primárias? O azul, o vermelho e o amarelo. A partir delas, a gente cria outras cores. Ah, que cores? Cores secundárias, por exemplo, como o verde, o laranja e o violeta ou roxo. E como faço para compreender essa criação de outras cores? Sim, quando a gente faz a junção dessas cores, das primárias, nós criamos as secundárias. Por exemplo, a junção do amarelo com o vermelho vai dar o laranja. A junção do azul com o amarelo vai dar o verde. A junção do vermelho com o azul vai dar o roxo. Cuidado quando vocês forem testar que isso é possível, vocês pegarem uma folha de ofício, pintar, cuidado para a questão de a sequência, amarelo e vermelho. Às vezes você pode ter um outro tom, uma outra cor, devido a você ter utilizado uma cor diferente dessa sequência. Amarelo, vermelho, laranja, azul, amarelo, verde, vermelho, azul, roxo. Tem uma estrela legal que eu gosto, que é a estrela de Oxford. Ela faz com que a gente compreenda melhor essa questão. O que é essa estrela? A estrela é dois triângulos. Um para cima e o outro triângulo
virado para baixo. Ele faz a gente compreender bem essa questão das cores primárias e secundárias. Por exemplo, nós temos aqui o azul, amarelo, vermelho, vermelho, azul, amarelo. Aqui são as cores primárias. As cores secundárias, ou que foram criadas a partir delas, olha só, verde, laranja, roxo. Dá para perceber, né? Ó, como se faz a criação deles. Não é isso? Temos também aqui, ó, as terciárias. Quem são as terciárias? Usando a estrela de Oswald, a gente consegue compreender quem são as primárias e secundárias. Todas as que ficam ao redor das primárias e secundárias, olha só elas aqui, ó, elas são chamadas de terciárias. Existe também a questão das cores frias e as cores quentes. Tem relatividade à questão de serem alegres ou tristes? Isso depende do sentimento, da característica de cada um. Mas as cores frias a gente consegue perceber aqui por esse lado. Tem algumas delas, olha só, que entram basicamente no outro grupo das cores quentes. Vejam aqui algumas cores que representam cores quentes. Oliva, amarelo, laranja, vermelho, rosa, magenta. Púrpura, já vamos entrar aqui nas cores frias. Púrpura, azul, celeste, ciano, turquesa e verde. Aí você se pergunta, tia Dani, essa questão da cor branca e da cor preta, são cores? Não são cores? Na verdade, o que elas são? Como nós vimos anteriormente, eu já havia falado sobre a questão do prisma, né? Que a gente recebe a luz pura, branca, que irradia as cores. Estou entendendo. E tudo que sobra aqui, ó, é o preto. Porque ele não está recebendo a luz. Tia Dani, então o branco, ele é a ausência total da cor. Ou seja, ele é a luz pura. Luz que irradia. O preto é a ausência total da luz. Vocês se recordam quando a gente estava em sala e eu apaguei a luz para mostrar a vocês que o escuro, como você está observando, nada, porque a luz acabou, a imagem, o colorido, acabou. Então, o preto é a ausência total da luz e faz com que não se reflita nenhuma cor. Essas duas cores são consideradas neutras. Ok? Branco, preto. O branco, a ausência total da cor. O preto, a ausência total da luz. Ok? Prisma novamente. Agora a gente vai falar um pouco sobre esses artistas que fizeram diversas pinturas coloridas. Usaram cores quentes, cores frias, ou cores primárias, ou cores secundárias. Vamos falar sobre isso? Nós temos aqui Kandinsky. Kandinsky, ele lembra bem do nosso assunto passado, que era o ponto, a linha, a forma. Ele traz muito em suas pinturas as questões geométricas, né? E ele traz essa questão do colorido. Nós temos aqui mais uma obra, essa obra com certeza tem no livro de vocês, não é isso? Eu recordo. E aqui a gente tem mais um artista, é Aldemir Martins. Ele traz as pinturas dele, geralmente, gatos. Eu gosto muito dele. Aqui ele trouxe a questão das cores primárias, né? Nós percebemos pelo vermelho, azul e o amarelo. Mas ele tem uma certa característica de pinturas com gatos, que, aliás, ele tem o gato verde em diversas telas, né? São diversos trabalhos dele, né? Nós temos esse outro cara, que é Cildo Meirelles. Ele já é um carioca, que não é uma pintura, isso aqui é uma criação mesmo de um espaço que ele usou somente a cor vermelha. Diferentemente de Aldemir Martins, que é esse cara que acho que eu não falei para vocês, ele é um cearense, ele trazia muito as questões das cores primárias. Já esse cara aqui, ele traz essa questão da diferenciação entre as cores quentes
e as cores frias. Vamos ao desafio, sexto ano. Qual é o desafio de hoje? Primeiro vamos recordar. As cores quentes, elas são mais luminosas. As cores frias, elas são menos luminosas. Bom, sobre aquela questão de sentimento que eu falei para vocês, alegres ou tristes, aí isso aí é de cada um, tá certo? O que elas expressam. Mas, observando essa pintura, vocês já conseguem perceber qual delas é a pintura que traz cores quentes e qual delas é a pintura que traz cores frias? Para quem disse que essa é uma cor quente, acertou. E essa é uma cor fria. Se você acertou aquela, provavelmente você também vai acertar essa. Porque essa traz as cores quentes e essa as cores frias. Ah, tia Dani, então eu já compreendi legal essa história, mas eu ainda não entendi qual é o meu desafio. Então, o seu desafio é fazer uma pintura utilizando somente cores quentes. Tia Dani, eu reconheço. Vamos lá. Então, essas são cores quentes, essas são cores frias. Ah, então eu não posso fazer um desenho utilizando cores frias, somente cores quentes. Isso mesmo, sexto ano. Esse é o desafio dessa semana. Você construir uma pintura utilizando somente as cores quentes. Vamos fazer uma pequena revisão do que nós fizemos até agora. Nós revisamos o capítulo 1, 2 e terminamos o capítulo 4. Ok, tia Dani? E o 3? O 3 pertence a tio Arnaldo, é música, não é isso? Bom, vamos lá. Sendo assim, a gente agora pode terminar aquele exercício de atividades que eram 10 questões, pois elas tinham atividades que envolviam o capítulo 1, 2 e 4. Então, a gente precisa concluir essa atividade e o desafio da semana anterior não foi solicitado por mim. Eu apenas disse que poderia fazer em casa, era livre e não tinha necessidade de enviar. Esse de hoje tem a necessidade de enviar. Então, quais são os meios que eu posso enviar? Minhas 10 questões de arte e essa minha atividade de desafio de hoje. Você tem duas opções que eu vou dar aqui. O Zap, vocês têm o meu número de telefone que eu vou deixar disponível, ou o Classroom, que é a nossa plataforma, onde vocês estão assistindo às aulas. De preferência, por favor, coloquem no Classroom. Se tiverem dificuldade em colocar, avisem, a gente faz algum videozinho, alguma coisa para que vocês possam compreender como colocar as atividades nesse local, certo? De preferência neles, tá bom? A gente também tem um prazo de entrega, já que na próxima aula a gente começa com o capítulo 5, o corpo comunica. Sendo assim, nós temos então uma semana, esse é o prazo, para entregar essa atividade, ok? As 10 questões, mais esse desafio, o dessa semana, o de hoje, ok? Temos uma semana para isso. Na próxima aula, se tudo der certo, a gente vai se encontrar para ver essas respostas das questões e começar a dar entrada nesse capítulo 5, que é capítulo novo, ok? Então, até o momento, nosso próximo encontro é no Meet, ok? Bom, foi muito bom estar com vocês, estou com muita saudade, que a gente possa estar juntos novamente, assim que for possível. Se cuidem, cuidem do que vocês amam e até a próxima aula. Um beijo, queridos. Até a próxima aula, tia Dani de Arte.